E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas então, o que ele fala de uma maneira geral? Como que Jesus vai acabar com as nossas tempestades? Ele vai nos fortalecer, né? Como que nós conseguiremos dissipar as tempestades por meio de Jesus Cristo? Mas a ação é sempre nossa. Nós não podemos terceirizar a nossa evolução. A evolução é sempre individual. Responsabilidade individual. Qual é a função de Jesus aqui no planeta? Fazer sem querer, Não é nos transformar diretamente. É fazer com que nós queiramos o caminho de Deus. Com que nós queiramos nos transformarmos para Deus. Porque no momento que nós quisermos profundamente, naturalmente iremos nos transformar. Enquanto a gente estiver na dúvida, enquanto a gente quiser os dois reinos, enquanto eu quiser os benefícios do céu mais os atrativos da terra, eu não vou caminhar na direção que Jesus está nos estimulando a caminhar. Então, quando a gente vê qualquer passagem bíblica, e esse aqui é um exemplo, não é Jesus que vai vir e fazer um milagre de retirar as minhas dificuldades, de acalmar as tempestades da minha vida. O ensinamento aqui é como é que eu vou fazer com que as tempestades se dissipem por meio de Jesus Cristo, por meio da minha fé em Jesus. Deixar Jesus atuar no meu barco íntimo para que a travessia, o caminhar da minha evolução, da minha existência, da minha vida, eu possa dissipar as tempestades que aparecerão certamente. E isso é que Jesus está nos ensinando agora, como que vai acontecer, né? O que nós vamos enfrentar. Lembra da passagem anterior? Depois disso, ou seja, aprendeu a lição, estamos conscientes que os mortos devem enterrar seus mortos, que seguir Jesus não é uma tarefa fácil, porque a raposa tem suas tocas, as aves dos céus têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quer seguir Jesus? Não vai ser um mar de rosas. Ah, Senhor, mas deixa eu enterrar meu pai. Ah, Senhor, mas as minhas origens. Ah, mas eu sou assim porque eu tive a formação tal. Eu sou assim porque a cultura encarnatória me formou assim. Eu sou assim porque eu tenho um apego nisso, nisso, nisso. Deixa ou permite que eu faça tal coisa para depois lhe seguir. E aí o que é que Jesus fala? Se for para seguir o Cristo, é uma decisão. Siga Jesus e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Com aqueles que estão preocupados com as coisas que não são inerentes à vida, e vida real, vida eterna, vida de espírito, eles que se preocupem com essas coisas. Se você quer de vez mudar a chave, passe a se preocupar com as coisas do espírito. Utilizar as coisas da matéria, mas jamais as coisas da matéria ou da inferioridade sem ser objetivo. Se tiver que abrir mão, abra. Sem pestanejar. Desapegue-se. Entendido? Entendido. Agora vamos para o barco. Aí Jesus entra no barco. Ou seja, quando eu aceito isso que ele estava falando, e isso, aceitar, não é só de ouvido, não. É quando realmente é um propósito de vida. Ou seja, Jesus não tem onde enterrar, onde descansar a cabeça dolorida, e eu estou me propondo a segui-los. Raposa tem toque e ave tem ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quer assim mesmo. Quer. Desapegue-se de tudo o que não seja do Espírito. Use, mas não se apegue. Quer assim mesmo. Ah, mas olha, eu tenho um compromisso tal. Olha, eu tenho
Eu tenho que me desfazer, tem alguma coisa que eu sou muito apegado ainda e eu não queria abrir mão disso. E o que Jesus fala? Prioridade do Espírito. Quando eu coloco isso na minha vida, não é que eu vou ser santo a partir do momento em que eu interiorize isso. Eu interiorizar isso é o primeiro passo. Me coloquei no trilho, na direção correta. Agora tem que caminhar, que é o que vai fazer essa passagem aqui. Está na direção correta, aceita os sacrifícios de seguir Jesus, as dores de seguir Jesus. Quer seguir Jesus? Quero, porque eu quero ser salvo. Vai doer muito até lá. Aceita? Abrir mão do ego, abrir mão da vaidade, abrir mão às vezes de sucessos profissionais, abrir mão de algumas afetividades que lhe são benquistas, abrir mão da sua boa imagem para alguns que lhe caluniarão. Aceita? Apenas para seguir o caminho correto da sua consciência? Está disposto a passar por tudo isso? Estou. Agora, não é para amanhã, não vou deixar para a encarnação que vem. Não vou pensar, mas eu sou muito inferior, isso é só para coisa de espírito superior. O espírito é superior porque ele começou um dia. E quando eu falar, essa eu vou deixar para a próxima, isso daqui eu não quero tratar agora. Mas eu gosto tanto disso aqui, os nossos exemplos clássicos. Está disposto a abrir mão? Estou. Não vai ser do dia para a noite, mas coloquei na minha vida que agora eu vou seguir Jesus. E a gente vai caminhar por onde tiver que caminhar. Isso, esse aceitar Jesus, que a gente ouve muito nas igrejas, principalmente as evangélicas, é isso. Aceitar Jesus não é você ir para a igreja, não é você colocar um rótulo, não é você fazer uma faculdade, não é você ter um cargo no centro espírita ou de sacerdote. Não é. Aceitar Jesus é a gente colocar isso como filosofia de vida. Custa o que custar. A recompensa é maior, né? O trabalhador merece seu salário depois que trabalhar. Trabalhador sem trabalho não é trabalhador. Isso é aceitar Jesus. E quando eu aceito Jesus, aquela velha máxima que a gente ouve, né? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou seja, é Ele o modelo. É o exemplo dele que eu tenho que seguir. Jesus foi para o carnaval. Por quê? Jesus via filmes que não são elevados, filmes que mexem com o nosso emocional negativamente. Jesus mentia, ainda que por uma boa causa, entre aspas. Enganava as pessoas. Jesus estava preocupado com os sucessos do mundo. Paulo de Tarso faz, né? Você fala, eu sei viver na bonança, mas também sei viver na miséria. Bonança e miséria são duas ferramentas de igual valor, espiritualmente falando. Nenhuma é melhor nem pior que a outra. São ferramentas que você pode dar testemunho de vida. Se eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, eu devo seguir os passos dele. Só que a gente quer seguir Jesus, mas não quer abrir mão do nosso pretérito, das coisas inferiores que a gente ainda gosta. E aí não se pode servir a dois deuses. Também Paulo de Tarso, né? A gente tem que matar o homem velho para deixar nascer o homem novo. Se não matar o homem velho, não vai nascer o homem novo. Vai ficar aqueles odres cheios de remendo. E vai romper, vai arrebentar. Quando eu aceito Jesus, aí o que é que acontece? Primeiro que aconteceu, quando eu aceitei seguir Jesus, Jesus entra no meu barco. O que é o barco? Como eu vivo. Tudo aquilo que me proporciona caminhar na existência. Navegar o mar da existência. O meu corpo físico, a minha capacidade intelectual, as minhas habilidades, os meus talentos. Isso tudo faz parte do arcabouço ferramental, digamos assim, que nós temos para... Então a gente vê Jesus. O que é Jesus? O Verbo de Deus. Certo? Então esse Jesus que está falando também é o Verbo de Deus no nosso barco. Quando eu aceito seguir o Cristo,
quando eu aceito Ele como o meu Senhor e Salvador, como eu aceito que Jesus é o modelo que eu tenho que seguir, e eu vou seguir este modelo para alcançar a perfeição moral, para alcançar Deus, custe o que custar, e sei que não será uma vida fácil, sei que eu vou passar por sacrifícios, eu aceito isso, Jesus está no meu barco, Ele faz parte agora das ferramentas que eu tenho para caminhar na existência evolutiva. Percebe? O meu barco está aí, só que agora Jesus está dentro. Eu tenho Jesus por referência de vida, não é só de boca para fora, não. Eu vou cuidar das minhas emoções, eu vou cuidar dos meus pensamentos, mesmo quando eu acho que não esteja ninguém ouvindo nem vendo, porque sempre tem, né? Também Paulo de Tarso disse, há sempre uma nuvem de testemunhas. Sempre. Quando eu acho que ninguém está vendo, eu me permito certas coisas. E aí Jesus no meu barco é para que eu comece a me disciplinar, utilizar Ele para me disciplinar e ser um espírito melhor, ser uma pessoa melhor. Evoluir agora conscientemente com as rédeas da minha evolução nas minhas próprias mãos. Significa que eu não vou passar dificuldades? Eu vou passar. Está aí um exemplo. E aí o que é que o Evangelho vem nos ensinar? Como eu tenho que agir quando vierem as dificuldades. E dificuldade não só externa, não. O que ele fala aqui é dos efeitos íntimos de alguma situação externa. Nem descreve qual a situação. Mas o barco é nosso. É no nosso íntimo, no nosso mar, na nossa existência. Os efeitos que uma situação externa vai ter em nós, seja ela qual for, não importa qual situação externa. A preocupação do Cristo é fazer com que a gente queira mudar a quem? A situação externa ou a situação interna? Então ele ensina como mudar a situação interna. A externa é secundária. São apenas estímulos. A preocupação real é qual o efeito dentro de você. E como que a gente vai conseguir se reequilibrar. Como a gente vai conseguir voltar àquele equilíbrio mental, emocional, para continuar navegando com maior tranquilidade. Então Jesus, quando eu aceito de fato, quando eu incorporo o cristianismo em minha vida, Jesus entrou no barco. E aí quando ele entra no barco, o que acontece? Tudo aquilo que eu tenho de bom, de qualidades, a parte pessoal que segue Jesus, que é discípulo, que quer aprender com Jesus, passa a seguir. Ele passa a ser orientador da minha vida. Eu passo a ter a preocupação de fazer as atitudes corretas de acordo com o cristianismo, de acordo com a minha visão, com o que eu entendo de cristianismo, certo? E aí, assim Jesus faz parte do meu arcabouço, né, de ferramentas morais. Ele agora está no meu barco e tudo que há de bom, de virtuoso em mim está seguindo Jesus. Eu estou navegando no meu barco e esses discípulos, as minhas virtudes, estão seguindo Jesus. Agora estamos falando de como eu vou seguir Jesus, como eu vou me disciplinar para seguir Jesus. Eu vou usar do meu barco, mas o meu barco agora tem Jesus e são as virtudes, os discípulos do Cristo em meu íntimo, os meus caracteres pessoais, que já estão em condições de assimilar as atitudes do Cristo, que vão segui-lo. E aí eu passo a corrigir minhas atitudes externas a partir da referência cristã que eu tenho por meio das qualidades que já possuo. São discípulos segundo Jesus no meu barco. E vamos navegar. E aí a gente começa a navegar. As coisas da vida naturalmente começam a acontecer. Eu estou navegando com Jesus no meu barco e os discípulos seguindo ele. Aceitei Jesus. Porque o cristianismo agora faz parte da minha vida, das minhas referências para as decisões que eu vou tomar, quaisquer que sejam. Tudo que há de bom em mim está pautado agora em Cristo, está pautado no Evangelho, para eu caminhar e evoluir como espírito. Estou usando no meu barco de todas as minhas qualidades, agora iluminadas pelo cristianismo. Que maravilha, estou no caminho certo, correto? Quando você está no caminho certo, acontece o quê? De uma tempestade. Tempestade.
tiver calmaria demais durante muito tempo, desconfia, né? Se eu estou no caminho certo, vai ter quem queira o Bruno antigo? Aquele cheio de comportamentos viciosos, que tinham gostos lá dos mortos. Vai ter gente, encarnada ou não, que queira me influenciar para os vícios do pretérito? Essas pessoas me conhecem? Sim. Algumas sim, né? Nossos obsessores são os nossos conhecidos profundos. Eles sabem de mexer aqui dentro. Eles sabem como me influenciar. Eles sabem os gatilhos que vão despertar minhas inferioridades. Eles sabem como fazer com que eu desvie do caminho, com que eu não ouça Jesus, que eu tire ele de minha referência. Fora o convívio natural do mundo, para falarmos de encarnados, que a gente vai receber todo tipo de influência. Então, se você está no caminho correto, temos mais tempo agindo no caminho correto ou mais tempo agindo no caminho desviado? Nosso passado todinho, alguns milênios aí para trás. Agora eu decidi seguir Jesus. Você acha que os nossos companheiros dos milênios anteriores vão acreditar assim só porque eu disse? Vai querer me resgatar, né? Não sai daqui não, vem cá que a gente quer você com a gente. Ela vai cair no quarto dele. Eles nos odeiam? Posso arriscar a dizer que a maioria não. Eles só gostam da gente do jeito antigo. E eles querem o Bruno que eles sempre conheceram. Ô, cara, agora você parou com essa história. Virou beato, virou santo e você não vai mais para as festas da vida que a gente curtia aí. São nossos convidados, né? E eles vão querer. Acontece no mundo encarnatório, cara. Imagine de novo o exemplo lá da questão do álcool. Você toda sexta-feira saía para o happy hour com seus amigos. Todo mundo lá, curtia, tomava lá os seus alcoólicos, cerveja, vinho, porque vinho também é bebida alcoólica, tem pessoal que esquece disso. Você bebe? Não, nem vinho. Vinho é álcool, né? Enfim. Você está acostumado, um grupo de amigos sai e eles se entretêm, se confraternizam nisso. Aí chega uma hora que você começa a enjoar, fala assim, não quero mais. Não vou mais beber. Eu até vou para a confraternização com vocês, mas eu não quero mais beber. O que é que vai acontecer? Todo mundo vai falar assim, nossa, que maravilha, glória a Deus, que você saiu desta situação. Vão ficar te pressionando para você beber? Isso é de besteira. Que mal tem. Sozinho. Vai ficar agora sem nada. Ah não, agora você vai virar um cara chato. E vai influenciar para você retornar o hábito que você saiu. Isso significa que eles não gostam de você? Gostam de você do jeito antigo. Eu quero que você tenha esse antigo porque era tão legal a gente junto. Todo mundo curtindo o mesmo evento da mesma maneira. Agora você mudou. Não significa que eles vão parar de gostar de você não, mas eles vão te influenciar para voltar ao comportamento que os agradava. E assim é boa parte dos nossos obsessores. Ou quando a gente desencarna, dependendo das nossas necessidades e apegos aqui ao mundo material, nós podemos virar esse tipo de obsessor que não odeia, mas que gosta de determinados comportamentos. Então, se eu opto por seguir Jesus, aguarde que vão vir as tempestades, até porque Jesus precisa de espíritos que testemunhem o Evangelho. E testemunhar o Evangelho é mostrar com a própria vida como passar as dificuldades e os desafios externos e íntimos. Como é que você vai mostrar isso se você não viver isso? Como você vai dar um exemplo de paciência se você não tem situação nenhuma que teste a sua paciência? Um exemplo de desapego material se você não tem estímulo nenhum quanto à matéria. Se nós queremos demonstrar o que Jesus pode fazer na vida de um espírito, nós temos que vivenciar as situações que outros não discípulos vivenciam e sucumbem, para que nós possamos mostrar a eles que eu posso vivenciar a mesma coisa e se eu tiver Jesus no meu barco, eu consigo passar sem sucumbir. Então, quando Jesus entra no nosso barco, começamos a segui-lo. E aí, aguarda que vai vir tempestade.
Não comecemos a condenar Deus por causa disso. A gente não condena só os nossos irmãos, não. Quando não basta, o único que a gente não responsabiliza somos nós mesmos, né? Eu culpo o meu irmão, e aí quando o problema é muito grave, e eu sei que nem para isso o meu irmão tem capacidade de fazer eu passar, aí eu culpo Deus. E para culpar Deus, não necessariamente a gente usa o nome Deus. Fala assim, nossa, mas isso não é justo que eu estou passando. É não, Deus errou. Ele não fala isso? Eu não deveria passar por isso. Que injustiça. Eu não mereço passar por isso. Ou mais grave, Senhor, por que eu estou passando por uma situação dessa? Por misericórdia divina, Ele não te responde. E tem hora que a gente mesmo responde pra gente. Você já pensou, você fala assim, vem cá, deixa eu te explicar as últimas 3 encarnações do que você fez. Para você entender o porquê. Por amor a nós, ele fica quietinho, ninguém responde, fala assim, olha, atravessa aí, lá na frente, um dia, quando a gente tiver mais equilíbrio, aí você consegue ter memórias do passado, de erros que a gente teve. Então, quando a gente começa a duvidar da providência divina, se sentir um injustiçado do universo, nós estamos jogando a responsabilidade individual em Deus. Significa que os homens não podem provocar injustiças que têm efeito em mim? Claro que podem. Mas não é situação externa, é interna. É de algo útil. Eu estou passando uma situação difícil, ainda que injustamente sobre os paradigmas aqui da nossa encarnação, eu não vou querer colocar a responsabilidade fora de mim. A questão é, Senhor, como que eu posso agir para ser útil à obra cristã nesta situação que passo? Essa é a postura do discípulo. Então virão as tempestades. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Não vão ser coisas levinhas. O nosso barco vai ser varrido pelas ondas. As ondas vão entrar no barco. Mas realmente vão passar situações difíceis. E de novo, essas situações que ele fala aqui, as ondas, não são situações externas. É o efeito da situação externa no meu íntimo. Pode ser uma situação externa que outra pessoa ache besteira. Por exemplo, sei lá, um amigo ou uma amiga não contou para você uma coisa que você achava que era importante. Isso te desequilibrou totalmente. Porque ela não é minha amiga, ela não é fiel, ela não gosta de mim, ela é traíra, ela é mais amiga da outra do que mesmo, e sei lá. Mas a situação externa, que para outra pessoa pode ser besteira, para você teve um impacto tempestuoso. E a gente tem que entender que as pessoas interpretam, recebem as situações externas, cada um a seu modo. Não é a situação externa em si a primeira coisa que a gente olha. É qual o efeito que ela teve na pessoa. Para a gente tentar desfazer isso, influenciar para que ela consiga acalmar a tempestade por meio de Jesus no barco. E aí depois sim a gente analisa a situação e seus efeitos práticos. Mas a gente no desequilíbrio, a gente não consegue tomar decisões equilibradas. Nossas decisões vão ser sempre aí tendenciosas. Então quando eu estou desequilibrado, quando eu estou nervoso, quando eu estou estourado, qual é o comportamento que eu tenho que ter? Equilibre-se. Antes de tomar decisão, antes de tirar conclusões a respeito do outro, equilibre-se. Antes de tomar decisões a respeito do outro, antes de concluir qualquer coisa a respeito da atitude do outro, equilibre-se. Primeiro, equilibre-se. Depois eu vou analisar a situação externa. Mas se o meu íntimo está em tempestade, eu não tenho condições de analisar a situação externa. Vai sair, vai dar ruim, né? Vai sair numa situação indesejada. Porque eu estou enviesado pelas minhas emoções, pelo meu íntimo em desequilíbrio. Por isso que a passagem
Aqui do Evangelho fala para como nós devemos nos equilibrar intimamente. E aí a gente vai começar a entender porque Jesus fala de fé. Já repararam que ele fala assim: homens de pouca fé, por que duvidaste, né? Ou seja, por que vocês têm medo, homens de pouca fé? Aí depois ele vai acalmar a tempestade. Como se ele está premiando a pouca fé? Está com dó? Não faz muito sentido. Mas a gente vai ver depois que este ponto da fé ele é fundamental para que Jesus consiga atuar. Jesus estava como? O barco sendo varrido e Jesus dormia. O que é isso? Quando as tempestades íntimas estão nos nossos corações, Jesus está atuando. Ele está no meu barco. Eu tenho potencial para isso, eu tenho referência para isso, eu tenho conhecimento para isso, eu tenho apoio para isso, eu tenho tudo para permitir que Jesus atue dentro de mim. No entanto, quando vem algum gatilho externo, eu entro em um ciclo retroalimentar de desequilíbrio que eu esqueço de Jesus. Mas ele está no meu barco, ele é a minha referência. Eu tenho arcabouço mental, emocional, de experiência empírico. Eu tenho memórias, eu tenho vivências cristãs que podem me fazer voltar ao equilíbrio, mesmo numa situação externa difícil. Mas naquele momento em que eu permiti as tempestades íntimas, eu amorteci Jesus dentro de mim. E o verbo de Deus no meu coração está inerte, porque eu não permito que ele atue. E a tempestade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando eu não aguento mais, o que eu faço? Senhor, me ajuda. Estou desesperado. O que é que os discípulos fazem? Não tem jeito. A gente vai morrer, a gente vai acabar. Eu não aguento mais. O sofrimento dói demais. Eu não aguento mais. E aí vamos para as situações do dia a dia. Às vezes, do nosso orgulho, né? A gente fica batendo de frente com alguma coisa, só de birra. Com alguém, com alguma situação que você poderia abrir mão. Um sacrifício ou outro, mas poderia abrir mão para viver em paz. E você não quer. E você fica ali, cutucando. E aquilo vai ganhando proporções, e eu estou lá, firme e forte. Enquanto eu estou isso, eu estou sofrendo, eu estou passando situações, eu não estou em paz, eu estou em desequilíbrio, eu estou criando situações externas complicadas. Isso acontece muito nos nossos empregos, que a gente começa a ter uma rixazinha com um com o outro, e isso vai criando situações difíceis, e vão me afetando. Isso tudo é a tempestade que dá dentro de mim. Enquanto eu me entrego a isso, eu estou lembrando de Jesus? Eu estou lembrando de relevar, eu estou lembrando de perdoar, eu estou lembrando de tolerar, eu estou lembrando de que eu tenho o dever de manter relações positivas com todo mundo, eu estou lembrando de abrir mão dos mortos para deixar nascer um homem novo. Eu estou lembrando dessas coisas? Não, mas eu não sei delas. Sei. Elas estão no meu barco, mas está inerte, sem ação. Estão ali vivas, mas eu estou com foco na tempestade. E a tempestade está acontecendo. Quando eu não aguento mais, aí eu rogo ao Senhor que eles sofram, seu coração endureça e eu os cure. Se não é pelo amor, é pela dor. Deixa doer. Vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar mais. E quando eu não aguentar mais e eu me convencer que não tenho forças para vencer, eu vou me voltar a Deus e pedir ajuda. Eu vou baixar a minha resistência, o meu orgulho, a minha vaidade, pelo Senhor, me ajuda, eu não aguento mais, eu faço qualquer coisa. Senhor, salva-nos, porque perecemos. Nós iremos morrer. Estamos falidos. Não temos condições de vencer essa tempestade. Eu não tenho forças. Senhor, nos ajuda. Aí o que a gente faz? A gente vai acordar Jesus. Vamos por meio da prece, e aí, colocando na vida prática,
Jesus tem uma série de artifícios para nos influenciar, para acordar o verbo de Deus dentro da gente. É um amigo que a gente procura, as orações, uma intuição, um reconforto fluídico que nós recebemos. São os mecanismos do passe ou qualquer outro mecanismo religioso que nos traz reconforto. Isto tudo sem influenciação externa, para que nós nos voltemos para o verbo de Deus que está em nosso barco, inerte, por nossa causa, e nós o acordemos. E aí quando a gente acorda, o que é que Jesus fala? O que é que Jesus faz? Então ele fala, porque temeis homens de pouca fé, e faz o quê? Repreender. Levanta-se. Dentro da gente, eu vou ter que reconhecer Jesus. Eu vou ter que reconhecer que o que me falta e eu estou sofrendo é por quê? Por falta de fé. Fé é o quê? É acreditar? Fé é ter certeza. É só acreditar, é ter certeza. Eu tenho que, por isso, a fé raciocinada. Quando eu entendo o mecanismo, eu não. Só que quando eu estou na dor, quando eu estou sofrendo, quando o meu íntimo está totalmente desequilibrado nas tempestades, eu vou buscar Jesus para Ele me auxiliar. E aí eu vou atrás do meu arcabouço que eu tenho de experiência, de memória, de vivência intelectual, emocional, tudo que eu tenho para poder reerguer em matéria de cristianismo, para poder me reequilibrar. Evidentemente a gente não está sozinho nisso, tem uma série de influências externas, mas intimamente eu vou ter que fazer Jesus acordar. Eu vou ter que fazer o verbo de Deus voltar a estar atuante, porque eu tinha colocado ele inerte. Pela dor, eu vou buscar o equilíbrio, e eu vou buscar o equilíbrio utilizando as ferramentas que eu tenho dentro do cristianismo. E aí a primeira coisa que a gente tem que concluir, na verdade é o resumo de tudo que a gente tem que aceitar: por que temeis? Temeis, homens de pouca fé. Por que temeis? Por que a gente acha que não tem jeito, que a gente não tem forças, que a gente vai perecer? Porque não temos fé. Jesus está no comando. Eu estou passando uma dificuldade, em vez de eu ter o foco na tempestade, vamos ter o foco em Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que é para eu aprender? Em vez da gente focar na gente e falar assim, meu Deus, como eu sou injustiçado, isso não deveria estar acontecendo. Deus errou, né? E eu começo a acusar a providência de mim. Em vez de me colocar na situação de vítima do universo, eu tenho que me colocar na situação de aprendiz do universo, que é outra, completamente diferente. E eu vou atuar para resolver a situação externa. Mas o que é que eu tenho que aprender? Por que eu estou em desequilíbrio? Essa é a grande pergunta. Eu não estou em desequilíbrio por causa da situação externa. Nunca. Eu estou em desequilíbrio por causa da interpretação que eu tenho da situação externa. A única pessoa no universo inteiro que pode me fazer entrar em desequilíbrio, quem é? Eu. Portanto, aí é boa notícia. A única pessoa capaz de fazer que eu me equilibre de novo, quem é? Eu. Só depende de mim. E a gente acusa o outro. Mas fulano fez isso. E por que você está desequilibrado? Porque ele me xingou, tá? E por que você está desequilibrado? E se a gente parar para pensar, a maioria das coisas que a gente desequilibra é simplesmente porque a gente sai de si. A gente não racionaliza. Mas a pessoa acha que eu sou burro. Posso te ajudar a ter uma visão melhor? Vai continuar. Se ela estiver errada, eu não vou me desequilibrar por causa do erro dele. Ainda bem que está errado, porque senão eu teria uma coisa para resolver. Se ela está certa, eu tenho que agradecer a Deus que alguém abriu os meus olhos, porque antes eu não enxergava. Para quê? O desequilíbrio. Primeira coisa, estou com raiva, estou nervoso, estou angustiado, eu tenho que me equilibrar. Mas e fulano? Eu tenho que me equilibrar. Senão eu não vou ter discernimento saudável para atuar nas situações externas. Que não raro foi causa do meu desequilíbrio. Aí eu
Eu estava equilibrado, a situação me desequilibrou e eu acho que eu vou resolvê-la no desequilíbrio. Não vai, eu tenho que voltar ao equilíbrio mais forte para poder agora. Eu influencio o outro, eu não mudo o outro. E para eu influenciar o outro, eu tenho que estar em equilíbrio íntimo. E ele não vai mudar pela minha atitude. Nós somos semeadores, a colheita é do Senhor. Nós semeamos o bem, os bons exemplos, ideias positivas. A transformação de cada um é colheita do Senhor. Nós não mudamos ninguém, só mudamos nós mesmos. Ah, mas a atitude dele eu não concordo. Vou influenciar para que ele possa ser redirecionado em uma atitude positiva, mas não vou me iludir que eu vou mudar o ritmo dele. Quem vai mudar o ritmo dele é ele, no tempo dele, quando ele quiser. Aquele negócio que eu mandando sentido. Não, eu posso ficar ao lado. Lívia em relação a Públio Lentulus, em há 2000 anos. Lívia converteu Públio Lentulus ao cristianismo? Quem converteu foi ele mesmo. Para isso, Lívia teve que morrer nos leões, para cair a ficha de Públio Lentulus. Foram quase 30 e poucos anos de uma dedicação quase serviçal a Públio, que se colocava como algoz, por amor a Públio, num serviço de Cristo, passando por dores e humilhações, foi aos leões, para quando Públio recebesse as honrarias de Roma, ele visse sua esposa sendo devorada por aquelas honrarias. E aí caiu a ficha dele. E Ana estava lá para dar o arremate final. Quando ele aceitou Jesus no barco, Ana estava lá para fazer ele começar a navegar e seus discípulos seguirem. Mas quem fez a conversão dele foi ele. Só que Lívia se dedicou 40 anos quase para que chegasse o manejo dele. A nossa pergunta é: eu dou conta? Até onde eu dou conta? Eu vou criar, Senhor, me dê chance de me fortalecer para que eu consiga ser mais forte para ajudar meu irmão. E essa é a minha função de discípulo, me fortalecer moralmente para ser uma ferramenta melhor para meu irmão. Para que eu possa chegar um dia e ser uma ferramenta tipo livre. Ter condições de passar 40 anos sem desequilibrar-se, aguardando o momento do despertar do seu marido. Ah, e se eu não dou conta? Se eu não dou conta disso, aí eu posso. Deixa eu me afastar, porque senão eu vou me afogar junto. E vou tentar outros meios, porque se afastar não quer dizer abandonar. Tem alguém próximo, tem alguma influência que tenha, tem algum amigo, tem algum parente, tem alguém que consiga influenciar aquele irmão, porque chegou no limite das minhas forças, eu não dou mais conta. Mas se afastar não quer dizer abandonar. É apenas que eu não vou ter uma atuação direta porque me venceu. As minhas falhas chegaram ao limite, eu não consigo mais. Então, Senhor, me ajuda a equilibrar-me, a fortalecer-me, para que eu possa, se for da vontade de Deus, retornar ao contato direto, à atuação direta naquela influenciação positiva. Mas, enquanto eu me afasto, não abandono. É muito diferente a motivação de fazer: eu quero me livrar. Ou fala assim: Senhor, me permita o afastamento, mas eu vou procurar outros meios para influenciar aquele irmão positivamente, porque eu não tenho competência ainda. Eu descobri que eu cheguei no meu limite, e a partir daqui eu sou incompetente para atuar nessa situação, mas eu sou competente para buscar ajuda. Isso eu consigo fazer. É muito diferente de eu sair, ainda que sob a imagem de altruísmo, eu querer lá no meu fundo largar a pessoa, me abandonar, sair e viver minha vida em paz. É completamente diferente. Vai acontecer com a gente? Vai. Nós teremos esse sentimento de passar alguma situação: sai, eu quero ver minha vida em paz, porque está longe de mim. É muito diferente do não dou conta. Aí, se eu tenho esse impulso, esse sentimento, o que eu faço? Equilíbrio-se. Ainda que eu me afaste, porque senão eu mato um. Não dou conta. Se afasta, mas reconheça para si e para Deus: Senhor, eu estou com um sentimento negativo dentro de mim.
eu vou permanecer afastado, mas não é por altruísmo. Eu me afastei por egoísmo. Me ajude a retirar esta motivação negativa de ser livre. Eu me afastei para eu ter paz. E não eu me afastei para eu me fortalecer, enquanto isso influenciar de outra coisa, de outra maneira, encontrar outra alternativa. Entende a motivação diferente? Se eu estou motivado pelo egoísmo, eu tenho que reclamar. Se afasta, porque senão não dá uma conta, não dá uma conta. Mas, Senhor, eu não fui altruísta. Eu tenho uma situação a resolver no meu íntimo. E começa a trabalhar. E vai resolver. Então a gente sai um pouco do certo e errado para o capaz e o temporariamente incapaz. Eu tenho condições e capacidade de, ou eu não tenho condições e capacidade de, neste momento seja formatado. Vai durar quanto tempo? Não sei, mas vou começar hoje. Ah, é difícil. E uma obra difícil tem que começar logo, porque senão ela demora mais. E a gente fica adiando obras difíceis. Se tivesse que adiar alguma coisa, adia as fáceis. Mas se eu tenho uma transformação muito profunda, começa logo. Porque o efeito dela também vai ser positivo ou negativamente. Mas voltando aqui. Então, ele falou, cadê? Por que tendes medo, homens de pouca fé? Levantando-se, aqui está pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar e houve grande bonança. Olha só, eu primeiro admiti que a responsabilidade é minha, eu estou duvidando, eu que deixei de acreditar que Jesus está no governo, eu que estou desesperado porque eu quero que a minha vontade seja feita e não a de Deus. Voltar esta fé inteira e eu vou ter que me refazer para ter fé. Este refazimento para ter fé é Jesus levantando-se no meu íntimo para atuar. E aí ele vai acalmar os ventos e os mares. E não é assim. Às vezes isso demora alguns anos. Eu voltar no equilíbrio de um trauma muito forte, por exemplo. Mas eu tenho que acordar Jesus, puxar todo o arcabouço que eu tenho no conhecimento espírita e começar a me transformar, ter maturidade emocional para voltar ao equilíbrio íntimo que eu tinha perdido. Este meu esforço íntimo é Jesus levantando-se e repreendendo os ventos e os mares. E não é só os mares, tem os ventos também, que antes ele não falou do vento, ele falou só das tempestades do mar. A onda, ela é um efeito. Quem provoca as tempestades de onda no mar não é o mar, é o vento. Eu tenho que me equilibrar e atuar no efeito e na causa. Não é só dizer que está tudo bem. Não é esquecer o ato que me causou ofensa. É esquecer só a ofensa. Ou seja, quando eu lembrar do ato, da situação, eu não me sinta mais ofendido. E a gente acha que esquecer a ofensa é apagar da memória o ato pretérito. E não é isso. É só a ofensa. E a ofensa é a sua interpretação. E é isso que a gente deve sanar dentro de nós. O efeito e a causa. Porque se eu esqueço o ato, eu não estou atuando na causa. Se toda vez que eu lembro eu me desequilibro, aí eu tenho duas atitudes: ou não lembrar mais, ou lembrar sem me desequilibrar. Qual é a atitude mais coerente? Lembrar sem me desequilibrar. Porque se eu não lembrar apenas, eu estou atuando no efeito, não na causa. Mas a causa são os feitos. É mais profundo. Não é uma coisa óbvia nem tão aparente. Eu sinto, mas eu não vejo. Requer um esforço maior. É causa lá no fundo, nas profundezas do meu ser. E eu tento atuar nessas causas. Equilibrado estarei quando eu puder, por exemplo, uma pessoa que eu tenho aversão, conseguir olhar para ela, conseguir chegar perto, conseguir conversar sem desequilíbrio. Aí eu resolvi os ventos.
E não quero contato, simplesmente não vou mais ver a pessoa. Eu estou atuando só nos efeitos. Não ganhei este nível de maturidade. Este processo é um processo de recompor a sua fé, as certezas que você tem em matéria de ligação com Deus. A fé em Jesus. A certeza que a gente tem de tudo aquilo que a gente aprende no Espírito, tudo aquilo que a gente vê nos Evangelhos. É a certeza de que somos todos falhos, de que eu não vou condenar ninguém. É a certeza de que tudo é temporário, dores e regozijos. É a certeza de que a vida material não é a vida real é a vida do Espírito, que portanto eu não posso ter objetivos materiais, meus objetivos são sempre espirituais, a matéria é um meio, ainda as minhas metas da matéria são um meio para engrandecimento moral. Isto é minha fé, que eu tenho. Se ela está dormindo, vai acontecer tempestade. Quando não me aguentar mais, eu vou lá e acordo Jesus. E aí vou ter que reconhecer que o meu medo da tempestade é decorrente da minha falta de fé. Olha só, o efeito que causa em mim, esse meu desespero, essa minha incapacidade de passar pelas tormentas, tem a causa na minha falta de fé. Não é que eu não seja capaz, é que eu tenho pouca fé. É que os ensinamentos do cristianismo ainda não estão sólidos o suficientes no meu coração. Aí a gente começa a entender como que os grandes missionários, os grandes exemplos cristãos passaram pelo que passaram tranquilo. Ia para os circos cantando louvores aos céus. Como? Porque eles tinham esta fé. Jesus não estava dormindo no barco. Ele estava atuante naquele barco. E os discípulos não sentiam medo. Mesmo quando tinha algum barco que você dava uma balançada, porque a gente está perfeito, eles não sentiam medo. Eles passavam e resolviam a tempestade. Até que a tempestade não acontecesse mais, que era o efeito do meu último. Toda vez que a gente se desequilibrar e não conseguir vencer esse desequilíbrio, lembre dos discípulos que foram acordar Jesus: Senhor, salva-nos. Eu estou desesperado. Eu não me suporto mais. Eu não aguento esse sofrimento íntimo. Eu quero paz íntima. Senhor, salva-nos. E aí ele vai falar assim: você sabe por que você está nesse desequilíbrio todo? Você tem ciência por que você sente-se incapaz de equilibrar-se de novo? Porque o cristianismo ainda não é só filosofia de vida. A gente vai se resolver externamente, a gente vai atuar no que a gente acha que tem que ser corrigido, a gente vai influenciar, nos influenciamos uns aos outros o tempo inteiro. Cada um com as suas ideias, seu direcionamento, com a sua capacidade de visão do que é certo e do que é errado. E a gente vai se influenciando. E assim a gente vai resolvendo as nossas situações. Só que a gente está um passo atrás ainda. A gente está no desafio de conquistar o domínio do próprio íntimo, para podermos acalmar as tempestades por meio do verbo divino que está no nosso lar. E a gente tem condições. Porque quando Jesus se levanta, quando a gente chega ao desespero e eu abro mão da minha vaidade, do meu orgulho ferido, do meu egoísmo, eu abro mão para que Jesus consiga atuar dentro de mim, ele vai se levantar e vai acalmar as tempestades, do efeito às causas, da onda aos ventos. Pode demorar. Ele não fala quanto tempo isso foi feito, dá uma parábola. Às vezes demora um dia, 2 dias, meses, anos, para que a tempestade consiga ser dissipada. Mas ela será dissipada a partir das certezas que eu tenho. E a certeza não é uma mera crença, é certeza, fé é certeza. Das certezas que eu tenho sobre a vida do Espírito, sobre a moralidade, sobre o mecanismo universal, sobre tudo aquilo que o cristianismo nos revela. Só a partir desta fé a gente consegue acalmar as tempestades com o verbo de Deus atuando em nós. Depois que passa isso, Maria, e aí? Maravilharam-se os homens dizendo: que tipo de homem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Quem foi que ficou maravilhado? Quem? Lê aí de novo. Os homens.
Quem foi que entrou no barco? Discípulos. E quem ficou maravilhado? Eles. E maravilharam-se os homens. Algum tem aí maravilhado os discípulos? Não, os homens. Lá no começo, algum tem entrou no barco e os homens o acompanharam? Os discípulos entraram no barco e os homens se maravilharam. Esses homens é muito mais amplo. Todos nós são quem nos observam o impacto do nosso exemplo de transformação cristã. Maravilha tudo o que está ao nosso redor. Nós conosco mesmo, no nosso íntimo. Os desencarnados que nos observam. Os encarnados que nos observam. Aqueles que estão mentalmente ligados ou afetivamente ligados a nós. O nosso exemplo de transformação de vida, desta calmaria, de não sofrer e não se desesperar perante as injustiças do mundo, perante as situações difíceis que vamos passar, estimulam outros seres e a nós mesmos a se maravilharem com a capacidade de Cristo em manter-nos equilibrados, com a capacidade da fé cristã em fazer com que nós nos mantenhamos serenos e equilibrados para atuar nas situações difíceis. Lembram de Estevão? Apedrejado, o seu olhar resplandecia tranquilidade, equilíbrio, felicidade, gratidão. E Paulo ficava intrigado, Saulo, ficava intrigado com aquele olhar sereno de quem estava sendo apedrejado à morte, enquanto ele, que tinha todo o poder, não encontrava essa paz íntima. Esse exemplo é exatamente, e os homens se maravilharam. Que Cristo é esse? Que homem é esse que acalma até as tempestades, os mares e os ventos? Quando nós olhamos alguém passar por uma situação difícil, sereno, nós temos este efeito. O que ele tem? Como ele consegue? Quando pergunto isso para mim mesmo, eu estou falando que Cristo é esse? Pessoa sendo religiosa não, tá? Porque Jesus é bom. Da mesma forma, outros nos observam e o impacto neles é o mesmo. Como que ele consegue? E o nosso testemunho de vida vai fazer nós pregarmos o cristianismo, apresentarmos Jesus àquelas almas que sofrem, que não têm a paz que Cristo pode dar. Se nós nos mantivermos na paz do Senhor, na paz que Jesus pode fornecer em nossos corações, influenciaremos a outras almas e fortaleceremos a nossa fé dia após dia. Porque quando tender ao desequilíbrio, eu lembro do equilíbrio e da fortaleza de fé que eu passei em outra situação e me pergunto para mim mesmo, que Cristo foi aquele que me deu tanta força e equilíbrio para passar por aquela dificuldade, Ele ainda está comigo. E eu estimulo a mim mesmo, além de influenciar positivamente os homens. Eu estimulo as minhas falhas, os homens íntimos, que não são discípulos, e eu estimulo aqueles que nos observam as boas atitudes, nos observam os bons exemplos. Como que Jesus atua em uma alma. Isto é pregar o cristianismo com o testemunho de